Vocês têm como avisar no grupo, hein? Não, avisaram no grupo, por isso que eu entrei agora. Mas antes eu tava tentando entrar pelo link antigo. Tá, a gente usa esse aqui a partir de agora. Vamos dar um tempinho só para esperar o pessoal. Oi, Arthur, oi, Vitória. Oi, Cauã, oi, Nicole, boa tarde. Nayara, tudo bom? Boa tarde. Oi, Eric. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bom? Opa, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Queria primeiro agradecer por vocês terem entrado na aula. Eu acho que esse aqui é um momento que eu vou considerar bastante, porque eu acho que aqui vai ser um momento que a gente vai realmente não só tirar as dúvidas, mas que eu espero que vocês entendam como é que estão sendo as atividades e acho que vai ser um momento, acho que aqui um espaço bem privilegiado da gente ter nossas aulas e eu vou tentar fazer semanalmente. Não sei se a gente vai conseguir fazer toda semana, mas hoje a gente faz as combinações de como é que vai ser. Tá bem? Eu vou tomar nota de quem está aqui na aula. Deixa eu só acabar de tomar nota aqui e a gente já começa. Vocês podem ir pensando em alguma dúvida que vocês tenham quanto ao trabalho que eu coloquei lá no Moodle, ou quanto a outro tipo de atividade, como do projeto integrador, que eu posso ir tirando dúvidas depois no final da aula, a gente tira essas dúvidas aí. Tá bem? Tranquilo? Estão me ouvindo? Tranquilo. Então tá bem. Deixa eu ver aqui quem mais. Eric. Arthur. Tudo bem, João, não tem problema. Eu vou tentar também, tomei a liberdade de gravar essa aula, e aí eu vou disponibilizar, vou tentar colocar o link no YouTube, senão eu coloco lá o material que a gente vai utilizar na aula, a gente bota no Moodle para o pessoal que não pode vir, sem problema nenhum. Mas acho que é importante a gente tentar aproveitar esse espaço aqui,
que a gente vai ter. Só mais um pouquinho que eu estou terminando. Oi, Gustavo. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde de novo. A ideia hoje é a gente começar a debater e conversar sobre os Jogos Olímpicos, sobre as Olimpíadas. Eu preparei uma apresentação para mostrar para vocês. Antes de mostrar a apresentação e de eu apresentar para vocês o que eu preparei, eu queria ver com vocês o que vocês conhecem sobre os Jogos Olímpicos, o que vocês sabem, se vocês tiveram já, assistiram algum, se vocês fizeram algum trabalho alguma vez na escola, se vocês assistiram já aos Jogos Olímpicos, o que vocês conhecem sobre esse evento que está marcado para acontecer daqui a 60 dias, né? Ele é um evento mundial, internacional, acontece sempre a cada 4 anos, e eu queria ouvir de vocês o que vocês conhecem, o que vocês sabem sobre os Jogos Olímpicos que vão acontecer em Tóquio esse ano, daqui a alguns dias aí. Alguém quer falar? Se não precisa abrir a câmera, pode só falar sem problema nenhum. Alguém tem alguma coisa para dizer? O que acontece nos Jogos Olímpicos? Tem alguma coisa que vocês lembram que chama a atenção de vocês? Eu geralmente vejo coisas de patinação do gelo e dança artística, se eu não me engano. Isso. Então a Camille ela trouxe uma questão importante. Tem 2 Jogos Olímpicos. Tem os de verão e os de inverno. Esse ano vão acontecer os Jogos de verão e os Jogos de inverno acontecem no ano que é um ano par. Por exemplo, seria 2020, os de Tóquio, vai ser em 21, mas os de inverno vão acontecer o ano que vem. E tem a patinação no gelo nos Jogos de inverno, isso mesmo. O Arthur colocou que gosta muito de ver a ginástica. Aí nós temos a ginástica artística, a ginástica rítmica também é outro tipo, né? E a Daiane colocou que acha que muda o mascote. Ela falou do mascote, mas não tem certeza. É isso. O mascote é uma das coisas que tem nos Jogos Olímpicos que é importante. A Manuela colocou que gosta da ginástica olímpica e do futebol. Eu gosto muito do atletismo, gosto também do vôlei de praia, gosto de ver natação. Natação é um esporte que eu gosto de ver. Não gosto muito de ver judô, mas às vezes me chama atenção. E a gente pode ver vários esportes que a gente não está acostumado a ver no dia a dia, né? No dia a dia, no cotidiano, a gente na TV vê sempre futebol, algumas vezes vôlei, poucas vezes basquete, mas tem esportes como hóquei na grama, karatê, esse ano vai ter skate, escalada, ginástica. O Arthur colocou que não sabe, deixa eu ver, como é que é, Arthur? Eu não sei em outros países, mas aqui as moedas especiais não foi da Copa, foi das Olimpíadas. Ah, eu tenho essas moedas. Sabiam que eu colecionei as moedas? Deixa eu ver se eu acho aqui só um pouquinho. Só um segundinho aí. Voltei. O Arthur comentou das moedas. Eu coleciono 2 coisas. Eu gosto de coleção. Eu coleciono 2 coisas, que é selos e eu também coleciono moedas. E aqui tem a coleção das moedas das Olimpíadas. Eu tenho ela completa. Ó. Tem um albinho, não sei se vocês conseguem ver, né? Mas tem um albinho e aqui tem as moedas. Entre elas tem a da bandeira olímpica, que é uma das mais difíceis de se conseguir, e as outras dos outros esportes. As moedas são no caso de R$1. Isso aí. Além, então, tem as moedas. As moedas, elas circulam, elas estão em circulação. As da bandeira, elas são mais difíceis, porque teve menos tiragem, né? Mas elas estão circulando. E eu gostei de como eu gosto muito de esporte, eu colecionei essas moedas aí. Que aqui falou, a Daiane fez o fuleco de massinha de modelar no 5º ano. Isso, vocês devem ter pegado toda essa parte da Olimpíada da Copa quando vocês estavam com menos idade aí, mas se vocês lembram dessas atividades, foi bem legal. Então, vamos começar a mostrar aqui a apresentação para vocês que eu comecei a fazer e a gente continua, tá ok? Tá bom, pessoal? Pode ser?
Então tá. Estão vendo aí? Falem, por favor, que eu não estou mais vendo vocês, eu acho. Estão A gente conseguindo? tá vendo 2 medalhas. Isso, então tá bom. Então as medalhas a gente começa aqui. A medalha, essa aqui é a medalha dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas eu coloquei ela para começar a nossa apresentação. Então eu vou falar para vocês dos Jogos Olímpicos. Como você sabe, eu sou o professor Carlos Fábio Miranda e nós vamos começar aqui um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos. Essa imagem aqui que vem é hoje, quando a gente fala em Jogos Olímpicos, o que mais representa. São esses 5 anéis entrelaçados dentro dele. São 5 anéis, cada um de uma cor diferente. Um azul, preto, vermelho, verde e amarelo. Você sabe o que isso aqui representa? O que significa? Não. Os continentes. Isso, 5 continentes. Azul, a Europa. Vermelho, a América. Verde, a Oceania. Amarelo, a Ásia. E preto, a África. Representa cada uma dos continentes. Também não só os continentes, mas as culturas, etnias e todas as questões que envolvem cada uma dessas divisões. Isso aqui foi criado quando ressurgiram os Jogos Olímpicos que a gente conhece pelos Jogos Modernos, tá? Ele é o principal evento esportivo mundial e ele possui uma inspiração em eventos religiosos da antiguidade clássica, principalmente os aconteciam na Grécia Antiga, aproximadamente aí 796 a.C., tá bom? Eu trouxe aqui os 4 jogos principais que aconteciam na Grécia clássica. Tinha os Jogos Olímpicos, que eram os gregos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Então, alguns deles eram para deuses diferentes. Os Jogos Olímpicos era para Zeus. Aconteciam em Olímpia, Elis, que é a cidade de Olímpia. Hoje tem um sítio arqueológico lá. O prêmio era uma coroa de oliveira, que é oliveira é uma árvore, né, que a gente faz o azeite de oliva, que é aquela azeitona. E a frequência era quadrienal. Os Jogos Pístimos aconteciam em homenagem ao deus Apolo, aconteciam em Delfos, e o prêmio era uma grinalda, que também era uma planta, né? Também era quadrienal, 2 anos após os Jogos Olímpicos. Os Jogos Nemeus eram em homenagem ao Zeus Heracles, aconteciam em Nemea, Corinto, que é a cidade de Corinto, que tem até hoje. O prêmio era um aipo selvagem e a frequência dele era bienal. E tinha os Jogos Istmos, em homenagem ao deus Poseidon, que eram realizados em Istma, Cisião, que tem a pinha como principal prêmio, né? E a frequência era bienal. Essa aqui é uma imagem do que era a Olímpia antiga. Então tinham várias coisas, várias arquitetura de vários templos, né? Vocês verem bem no centro tem o templo de Zeus, mais à direita ali. Ô, Sor, no meu ainda tá no meu ainda tá no slide das medalhas. É, eu também Opa. achei que era só o meu. Ah, então vamos voltar. O que aconteceu aqui? Vamos de novo. Desculpa, pessoal, achei que vocês estavam vendo. Vamos ver. Essa tecnologia o senhor está aprendendo ainda. Aqui. Tá aparecendo as medalhas aí, não? Peraí que agora não... Não tá, sorry. Tá, vamos ver agora. Agora? Não. Ó, apareceu alguma coisa. Tá nas medalhas. Tá. Se eu faço assim, muda para vocês, não? Muda. Mudou? Mudou. Sim. Tá, então nós estávamos falando aqui dos anéis olímpicos, 5 cores, 5 continentes. Aí eu mostrei aqui o principal evento que acontecia na Grécia Antiga, principalmente em homenagem a vários deuses, né? E os 4 jogos principais. Jogos Olímpicos, Jogos Pístimos, Jogos Nemeus e Jogos Istmos. O que você tem que saber disso aqui é como os deuses eram politeístas, acreditavam em vários deuses, aconteciam em vários locais da Grécia diferentemente. E tinha toda uma conotação religiosa, né? E o prêmio era sempre uma questão ligada à natureza. Sempre uma planta, um aipo, ou a gente fala, o fulano é laureado, ele ganhava uma coroa de louros. Seguidamente aparece nos romanos também com aquela coroinha de
louro ou de oliveira na cabeça, que quer dizer que a pessoa era coroada, era premiada, né? E aqui eu mostrei essa imagem. Estão vendo a imagem agora, sim? Sim. Agora sim. Isso. Aí essa imagem aqui mostra como é que era antigamente esse festival aí que acontecia em Olímpia. Tinha um lugar que aconteciam as corridas, tinham vários templos, bem central ali, bem grande, é o templo de Zeus, várias estátuas em homenagem aos campeões olímpicos. Tinham também festivais culturais com declamação, com questão de apresentação de teatro e poesia, enfim. Hoje, se vocês forem, se alguém for em Olímpia, vai encontrar um sítio arqueológico. Tem essa aqui que é onde acontecia a corrida, que é o estádio. Tem ainda algumas ruínas de alguns templos com as colunas, né? Isso a gente encontra indícios de como é que eram os jogos realizados naquela época. Também tem vários vasos e várias ornamentações que representavam os jogos. Como aqui tem vasos que representam a luta, também tem que representam outras corridas, enfim. E uma coisa importante é entender que essa coroa que vem da natureza é porque eles acreditavam muito que a vida e a questão do alimento e como a natureza é importante para a religião no que eles acreditavam. Estão vendo agora a estátua de Zeus, que ela ficava dentro do templo de Olímpia. Se vocês verem a estátua de Zeus, ele tem na mão direita na mão esquerda um cajado e na mão direita uma pequena representação de uma rainha da Vitória, que era conhecida como Nike na época. Aqui tem uma outra imagem de uma foto disso daí, que é o troféu quando tem uma mulher com asas segurando uma coroa de louros ou de oliveira. Essa é a representação da deusa da Vitória ou da deusa Nike na Grécia, tá? É como se ela descesse do Olimpo voando e coroasse os vencedores, não só no esporte, mas aquele que tinha sucesso na sua plantação, aquele que tinha sucesso no seu empreendimento, naquilo que ele fazia da sua vida, se ele era vitorioso, é como se ele fosse premiado com essa vitória simbolicamente, é claro, né? E os jogos eles aconteceram lá de 796 a.C. até o ano de 393 depois de Cristo. E aqui tem uma imagem do Teodósio. Teodósio ele foi um imperador romano, né? E ele proibiu os jogos. Por que ele proibiu? Porque ele considerava os Jogos Olímpicos um ritual pagão. E ele proibiu em 393 depois de Cristo. Alguém sabe o que quer dizer algum ritual pagão? O que quer dizer isso? Não. Ritual de pessoas que acreditam em múltiplos deuses ou que não são cristãos. Isso, que não são cristãos, exatamente isso. Então, como ele na época estava começando o cristianismo ali, tinha 400, 300 anos, ele, para proibir todos os rituais que fossem antagônicos ao cristianismo, que não eram cristãos, eles eram proibidos. E aí tem a questão de, depois, quando se entra mais um tempo adiante, na Idade Média, de como as questões do corpo, tudo que fazia usando o corpo, era considerado pecado. O corpo ele passa a ser se antes na Grécia ele era um corpo perfeito, o corpo representado, como ele era cultuado, enfim, ele passa a ser meio que proibido o culto ao corpo. E esse paganismo quer dizer o quê? O cristianismo veio e tudo que era com vários deuses ou que eram contra os ideais cristãos, eles passam a ser proibidos. Por isso que foi proibido em 393 a.C. E aí só veio a retornar essa que a gente conhece por Jogos Olímpicos, as pessoas quererem fazer um movimento ou alguma coisa similar a isso com o Barão Pierre de Coubertin, que é esse senhor aqui francês. Ele é um pedagogo francês e ele no ano de 1894, então lá no final do século XIX, ele funda o Comitê Olímpico Internacional e ressurgem os Jogos Olímpicos que a gente conhece como hoje, que são aquele dos anéis olímpicos, que tem os esportes, que tem todo um ritual que a gente vai ver agora. Já conheciam essa ideia, essa história do Barão Pierre de Coubertin? Eu tinha pesquisado antes, então eu já sabia. Tinha, então o Coubertin foi... E uma coisa importante do Coubertin é o quê? Ele é francês. Então, os primeiros Jogos Olímpicos, eles aconteceram nesse estádio aqui, que fica em Atenas, aconteceram em 1896. Em 1900, 4 anos depois, os Jogos vieram acontecer em Paris.
tá? Esse estádio que vocês estão vendo aí, ele é todo feito de mármore, ele foi construído especialmente para esses jogos aí, e vocês verem, ele é bem mais comprido do que os estádios que a gente está acostumado a ver hoje, onde é mais suave essa curva aqui, né? Essa curva é muito acentuada, mas esse estádio ele continua até hoje de pé. Ele foi o palco do final da maratona nos Jogos de 2004, e alguns eventos ainda, eventualmente, eles fazem acontecer nesse estádio, que é o estádio Panhelênico, se eu não me engano é esse o nome, lá em Atenas, tá? Então teve primeiros jogos em Atenas em 1896, num movimento que foi fundado pelo Barão Pierre de Coubertin. Aqui tem os países onde já aconteceram os Jogos Olímpicos de verão. Só os de verão. Os de inverno eu vou falar pouco, porque a gente não tem a cultura tanto do inverno, mas os invernos eles começaram a ser realizados na década de 60, 70, se não me engano. Então tem bem menos tradição, né? Se vocês verem aqui, nesse desenho do mapa mundi, os dois únicos lugares no sul do mundo, abaixo da linha do Equador, que realizaram os jogos são a Austrália, que realizou em Sydney e em Melbourne, e o Rio de Janeiro em 2016. Então, os jogos eles são essencialmente realizados na Europa, principalmente na Europa, ali como pode ver, alguns na Ásia, como ali Pequim, Seul e Tóquio 64 e 20, mas na Europa foram realizados a maioria dos jogos. A cidade de Londres realizou 3 vezes os Jogos Olímpicos, a cidade de Los Angeles vai realizar a terceira vez também, realizou em 32 e 84, mas é um jogos que tem o hemisfério norte como principal lugar onde eles acontecem, e essencialmente ele é eurocêntrico, ou seja, está centrado muito nos países europeus, tá? Alguém tinha perguntado, não sei se foi na turma de vocês, como é que é escolhida a cidade? Acontece uma votação, eu trouxe aqui uma imagem de quando o Rio de Janeiro foi escolhido. Rio de Janeiro estava concorrendo com Chicago, Tóquio, Madrid e o Rio. Eram as 4 cidades candidatas que passaram para a fase final. Tinham mais 2 na fase anterior, mas as que foram classificadas para serem candidatas mesmo, e que aí usam os anéis olímpicos no seu logo, e são candidatas, foram essas 4. E aqui o presidente do COI anunciando o Rio de Janeiro como sede dos Jogos, e na foto ao lado a gente tem, além de governantes como o ex-presidente Lula, o ex-ministro do Esporte, o Carlos Arthur Nussmann, o Pelé e outras personalidades importantes que compõem a candidatura de uma cidade quando ela vai ser sede dos Jogos Olímpicos aí. É uma votação, os países que têm membros nesse comitê olímpico, eles votam no país que tem mais, que eles acreditam que tem mais chances de fazer uns jogos de sucesso, e aqueles países que possuem membros, os membros não podem votar quando eles fazem parte aí dos jogos da candidatura. Ou seja, quando o Brasil, Chicago é candidato, o componente brasileiro e o americano não podem votar para que o país vença ou seja candidato aos jogos. Os jogos eles são escolhidos sempre 5 anos antes. Foi escolhido em 2009 o Rio de Janeiro para ser 7 anos antes. Em 2009 o Rio de Janeiro foi escolhido para ser os jogos de 2016. E aí em 2009 vocês não devem se lembrar, mas o Brasil ele era uma economia muito mais pujante, nós tínhamos um outro tipo de cenário político, enfim, e fazia muito sentido os jogos virem para o Brasil. Depois, com a crise de 2013, com as manifestações, para vocês terem uma ideia, o Brasil foi, acho que, um dos poucos países onde aconteceu os Jogos Olímpicos com um presidente interino. Quando chegou a tocha olímpica, quem foi escolhido quando foram os Jogos? Era o Lula. Depois, quando foi a Dilma que fez a realização dos Jogos, e um pouco antes dos Jogos serem realizados, a gente teve o Temer como o presidente interino que abriu os Jogos Olímpicos de 2016. Então, a gente já vivia uma turbulência política muito importante nessa época daí. Depois a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem. Sobre os Jogos cancelados, né? Tiveram 3 edições canceladas em função das grandes guerras. 1916 foi cancelado os Jogos de Berlim por causa da Primeira Guerra Mundial. 1940 foi cancelado os Jogos de Tóquio por causa da Segunda Guerra Mundial.
e 1944 de Londres, também em função da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Sim. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma consideração também? Uma dúvida? Não? Então seguimos. Os jogos, pessoal, eles acontecem além das questões esportivas, tem uma série de algumas cerimônias importantes que acontecem. A principal delas, sem dúvida nenhuma, é a cerimônia de abertura, tá? A cerimônia de abertura, ela sempre dá o início dos jogos, por mais que tenha algum jogo de futebol que aconteça antes, um pouco, quando inicia é na cerimônia de abertura que os jogos iniciam. Ela é uma festa onde a cultura do país sede, ela é apresentada para o mundo, é um dos eventos mais televisionados do planeta. Desculpa. É um dos eventos mais televisionados do planeta, aí tem audiência mundial com bilhões de pessoas assistindo. E aí tem uma série de coisas e uma série de eventos que acontecem nessa cerimônia de abertura. Uma delas principais é a entrada das delegações com as suas bandeiras. Aqui tem o Brasil nos Jogos de Londres. Aí a bandeira ela é carregada por um atleta, que era o Rodrigo Pessoa, do hipismo. E os atletas da delegação vão entrando. Isso acontece com todos os países que vão ter, se tiver um participante, vai ter esse desfile das bandeiras dos países participantes aí na cerimônia de abertura. Além disso, tem a entrada da bandeira olímpica, essa bandeira com os anéis, ela é carregada por algumas personalidades também no início, durante essa cerimônia de abertura, é cantado o hino olímpico e essa bandeira é hasteada. E um dos momentos mais importantes é o acendimento da pira olímpica. Vocês já viram alguma coisa assim? Já não. Não. Sim. Sim? Quem viu como é que é? Como é que funciona? Ah, Soraya, tu fez uma pergunta Difícil? Tô brincando. Que eu me lembre é quando a tocha chega nessa pira Uhum. depois de tanta corrida. Que eu me lembrei isso, eu era pequena. Isso. Sônia, eu não me lembro da tocha sendo acesa, mas eu lembro de um evento que tem, vão levando a tocha de não sei onde até algum lugar lá. Isso, de não sei aonde até algum lugar. Funciona assim. Ela chega sempre na cerimônia de abertura. E aonde ela começa é aqui onde eram os Jogos Olímpicos antigos. Os raios de sol de Olímpia, eles fazem uns espelhos ali convexos, como vocês estão vendo, e fazem o acendimento de um fogo. Aí esse fogo ele sai de Olímpia, na Grécia, percorre vários lugares do mundo e chega lá na cerimônia de abertura, nesse dia que iniciam os jogos, e o fogo fica aceso durante todos os Jogos Olímpicos, e ao final da cerimônia de encerramento ele é apagado. É isso mais ou menos, vocês lembram? Então ele é aceso lá onde aconteciam os Jogos Antigos. Foi aceso ano passado em Tóquio, circulou por alguns países, ele foi guardado e ele está ainda circulando. É o revezamento da tocha olímpica, que a gente chama, né? E onde surgiu esse revezamento? Esse revezamento, ele surgiu, o primeiro revezamento foi na Olimpíada que antecedeu aí a Segunda Guerra Mundial, que foi realizada em Berlim, na Alemanha nazista. Então, os jogos que foram organizados pelo Adolf Hitler, em 36, foi quando começou os Jogos Olímpicos a terem esse revezamento da tocha olímpica. Não foi no primeiro Jogos, foi só em 36. Essa questão de acender o fogo em Olímpia e circular por vários lugares. Outra coisa interessante de saber é esse monumento aqui, ele fica ao lado da onde é aceso ali o fogo olímpico, e é uma homenagem ao Barão Pierre de Coubertin. Eles fizeram o quê? O Coubertin ele foi enterrado em Paris, na França, mas o coração dele foi retirado e colocado aqui nesse monumento em Olímpia, como sendo a grande pessoa que teria revivido os jogos, teria feito todo esse ressurgimento da ideia dos Jogos Helênicos, dos Jogos Olímpicos, e toda a simbologia que isso traz. Tá bem? Então esse aqui é um monumento que tem lá em Olímpia também, perto de onde é aceso ali esse fogo aqui, que percorre vários lugares. Fala?
É que eu queria falar uma curiosidade sobre as Olimpíadas que o Hitler promoveu, que ele queria fazer isso com o intuito de mostrar a superioridade da raça ariana, porém nas Olimpíadas quem ganhou foi uma pessoa afrodescendente. E daí ele ficou Isso. muito revoltado. Sabe como era o nome desse atleta, não? Eu não lembro, mas eu lembro do filme que tinha da menina que roubava livros, que um dos personagens queria ser esse atleta. O nome dele é Jesse Owens. Ele foi campeão olímpico dos 100 metros, dos 200 metros e do salto em distância. Ele ganhou 3 provas. Ele ganhou a prova mais tradicional, que é a prova dos 100 metros. E como tu falou, a ideia do Hitler nessa promoção dos Jogos era mostrar a força da raça ariana, o poder da Alemanha, enfim. E quando o Jesse Owens ganhou, ele sendo negro, dentro dos Jogos lá de Berlim, o Hitler, inclusive, não entregou a medalha para ele e saiu do estádio como um certo assim, desconforto com a situação que estava acontecendo. Né? Mas quem foi que falou isso? Desculpa. A Camille. Camille, é isso mesmo, muito obrigado, viu? Então, esse atleta era o Jesse Owens. Ele foi o atleta do atletismo, tá? Foi em 36 esses jogos aqui. E isso também em 36 tem um filme bem interessante que mostra o surgimento da marca Adidas e da Puma, que foi mais ou menos nessa época quando eles começaram a patrocinar também o Jesse Owens e outros atletas aí na Olimpíada de 36. Adidas e Puma, que hoje são marcas conhecidas aí, surgiram mais ou menos nessa época daí também. E aí, pessoal, aqui vocês veem uma fotinho bem no canto ali de quando a cerimônia ela passa a tocha olímpica a fazer esse percurso por vários lugares aí. E aqui tem a simbologia da tocha, foi do Rio de Janeiro. Ela tinha esse desenho aqui, onde esses 4 patamares aqui representavam o chão, que é o chão de Copacabana, o mar, as montanhas e o céu, tá? Essa era uma simbologia. Tem muitas coisas que têm uma simbologia muito grande nos Jogos Olímpicos. O revezamento da tocha no Brasil, ele começou em Brasília, ali onde tem o início, bem no meio do mapa, e ele praticamente percorreu todas as capitais brasileiras, saiu por todas as regiões, pelo Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, e até chegar no dia da abertura lá no Rio de Janeiro, onde quem acendeu a pira foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi um atleta que ele recebeu uma honraria também, porque ele não parou de correr quando ele foi atacado numa maratona que ele corria. Ele estava correndo a maratona em primeiro lugar, aí um protestante, um cara que queria fazer um protesto, acho que era religioso, abraçou ele, ele parou de correr, ele retornou para a prova, e mesmo assim ele foi medalha de bronze. Tranquilo? Dúvidas aí? Tranquilo. Tranquilo, então tá bom. Sor, Eu falo. Antigamente, quando havia essa corrida da tocha nos países, eram atletas que percorriam, porque agora eu me lembro que em 2016 houve muito marketing em cima disso, a Coca-Cola patrocinando, e eles pegaram muitas pessoas famosas, influenciadores digitais para fazer isso, mas antigamente Isso. eram só atletas? Não necessariamente não eram só atletas, não. Eram personalidades, treinadores, pessoas, que nem tu falou, influenciadores digitais. Não pode ser um cargo político, a pessoa não pode estar exercendo o cargo, tipo um vereador, se ele está como sendo vereador, ele não pode, ele tem que ou ser um ex-político, algum ex-prefeito, ex-presidente, coisa assim. Ele não pode participar tendo um cargo eletivo, mas não necessariamente não é só do meio esportivo, não. E como tu falaste, os Jogos do Rio, os principais patrocinadores eram a Coca-Cola, a Nissan e o Bradesco, se não me engano. E aí muitos funcionários dessas empresas, promoções que as empresas fazem, tipo, olha, quem participar do sorteio, comprar um carro e participar do sorteio vai carregar a tocha. Então tem um apelo comercial muito grande. Isso começa, esse apelo comercial na tocha, principalmente nos Jogos de Los Angeles em 84, tá? E até hoje é muito forte isso. Não é só ex-atletas ou atletas que carregam a tocha, são pessoas influentes. Quando passa numa cidade, aquela cidade possui uma pessoa importante, um cantor, vamos dizer assim, aquele cantor pode ser o que vai carregar a tocha, e aí necessariamente não tem que ser do meio esportivo.
É um evento que sai muito dessa área só esportiva, assim, e passa para essa questão também da influência, tanto econômica quanto influência digital, influência cultural, vamos dizer assim, né? Entenderam? Tranquilo? Sim. Então tá bom. Alguém tinha comentado antes aqui também dos mascotes. Esses aqui vão ser os 2 mascotes de Tóquio, a Mirai Toa e o Somete. Parece Mirai Toa, Pokémon. parece Pokémon, né? Os jogos de Tóquio estão muito a questão do videogame em voga também. Quando eles foram receber os jogos lá no Rio, tinha a questão do Mario Bros. Então, jogos que vão ser... Tinha um apelo muito dos jogos digitais também. Um é dos Jogos Olímpicos e outro é dos Jogos Paralímpicos. Se vocês verem o logotipo na cabeça do mascote, ele muda um pouco. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos acontecem num momento e os Jogos Paralímpicos acontecem pouco mais de um mês depois e são para as pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim. Tá bem? Outra questão importante dos jogos são os voluntários. Aqui nós temos 2 exemplos de voluntários, as pessoas que trabalham nos jogos. Algumas delas não recebem nada para isso, pelo contrário, elas dão um tempo das suas atividades e tal, elas conseguem se dedicar a ajudar nos jogos, elas ganham uniforme e ganham um certificado de participação, acho que uma outra lembrança, mas os voluntários, eles fazem os jogos acontecer de uma forma bem importante aí também. Aqui estão o logotipo dos Jogos de Tóquio, 2020, Olímpicos e Paralímpicos, tá? E aqui são os pictogramas, e a gente entra no que interessa mesmo, são quais esportes são praticados, tá? Se vocês verem bem à esquerda, em cima ali, basquete 3x3, arco e flecha, ginástica rítmica, nado sincronizado, atletismo, badminton, beisebol, softball, basquete, e aí vão todos os esportes, o hipismo, o esgrima, o judô, todos os esportes que vão ter nos jogos, eles têm um desenho, que é esse pictograma que representa eles aí. Os jogos, geralmente, eles têm também alguns super atletas, ou aqueles atletas que superam, não só ganham medalha, mas eles têm uma visibilidade muito grande. Eu trouxe aqui, acho que 2 para mostrar para vocês. Um deles é o Usain Bolt, que era o corredor de 100 e 200 metros, que tinha toda uma performance. Ele ganhou os Jogos de Pequim, os Jogos de Londres e os Jogos do Rio, nos 100, nos 200 e nos 4x100. Então, ele tem aí 9 medalhas de ouro, tá? Em 3 edições ele foi campeão olímpico dos 100 metros e dos 200 metros. Outro é o Michael Phelps, o Usain Bolt, ele é jamaicano, da Jamaica, né? E o Michael Phelps, ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, e ele sozinho conquistou num dos jogos, foi os Jogos de Pequim, 8 medalhas de ouro. E essas são todas as medalhas dele. Ele é um cara, é o maior vencedor de toda a história dos Jogos Olímpicos. Uma atleta também que vai fazer destaque agora, provavelmente vai ser a Simone Biles, que é essa atleta norte-americana aqui da ginástica. Essa semana, ela fez um movimento, foi inédito para as mulheres fazerem no salto sobre o cavalo. E ela está sendo muito cotada para ser um dos grandes destaques aí dos Jogos de Tóquio. E eu trouxe para vocês aqui algumas imagens de alguns atletas aqui do Brasil. Vocês conhecem algum aqui? Não? Sabem o nome ou sabem qual esporte que eles estão aqui? Desses atletas brasileiros. Ali no canto inferior direito, esse menino da direita, ele... Ai, como é que é o nome disso? Qual esporte? Olímpica. Isso. Olímpica. Ginástica... Neuri? Isso. Ou o Diego Hipólito? Não, o da direita. Nori. Arthur Nori. Isso, Arthur Nori. Alguém conhece mais algum aqui? Não. Aqui tem as 7 medalhas de ouro. Bem no meio tem o Thiago Braz, do salto com vara. À direita, aqui em cima, tem a Rafaela Silva, que foi do judô. Aqui embaixo tem essa dupla que era do iatismo, que ganhou medalha de ouro. O que está com os braços abertos à direita aqui é o Robson, do boxe, que ganhou medalha de ouro também. O futebol masculino ganhou a medalha de ouro pela primeira vez.
tem o Neymar com uma faixa na cabeça aqui. O voleibol masculino ganhou medalha de ouro também. Tem aqui os atletas comemorando. E o vôlei de praia ganhou o ouro. Os outros aqui tem em cima o Isaquias, que ganhou 3 medalhas, 2 de prata e 1 de bronze. Foi a primeira vez que um atleta ganhou 3 medalhas nos Jogos Olímpicos. O Arthur Zanetti, bem no meio, com a medalha de prata, segurando o logotipo dos Jogos aqui. E o Nori e o Diogo Hipólito da ginástica artística também aqui na direita. Então, esses são os principais, alguns dos atletas que ganharam medalhas, tá? O Brasil ganhou 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze nos últimos Jogos Olímpicos. Uma coisa interessante da gente ver é como é que é essa medalha, o que tem representado nela. Um dos lados aqui tem a do Rio e a de Tóquio, né? Um dos lados tem o logotipo dos Jogos, Tóquio ou Rio de Janeiro, né? E do outro lado tem essa deusa da vitória, representada aí com o estádio, aquele que eu mostrei para vocês, e ela segurando uma palma, que é um tipo de vegetal também, né? E ela com essas asas abertas dela, ela fica sempre de um lado das medalhas. Se antes os atletas ganhavam uma coroa de louros ou de oliveira, ou uma coisa relacionada à natureza, hoje eles ganham uma medalha que representa o ouro, a prata e o bronze, que são metais que têm um valor diferente aí, que são bem valiosos, e tem essa questão de premiar o primeiro com uma medalha, o segundo e o terceiro. Antes era só o primeiro colocado que era premiado com uma coroa de louros aí. Tranquilo, pessoal? Estão ainda aí? Oi? Tranquilo. Tô. Então tá. Então a ideia era mais ou menos mostrar para vocês esse grande desenho dos jogos, que são um evento que acontece a cada 4 anos, que tem toda aquela questão simbólica da Grécia Antiga, mas que hoje eles acontecem muito com uma questão econômica muito forte também. É um alto investimento feito tanto para o país que vai ser sede. Os atletas investem em treinamento durante 4 anos das suas vidas para esse esporte. É uma coisa que eu gosto bastante, assim, porque a gente pensa assim, se vocês olharem e verem alguém que vai bater o recorde mundial numa Olimpíada, é uma coisa super, super difícil, assim. Alguém que vai ganhar uma medalha numa Olimpíada é uma coisa dificílima. Vocês conhecem algum atleta do Rio Grande do Sul que vai participar da Olimpíada ou que já participou? Vocês lembram de algum? Não. Viram alguma reportagem em jornal por agora? Ou já viram outros tempos aí? Atletas gaúchos. Vocês acham que tem algum gaúcho que vai participar da Olimpíada, não? Teve. Ah, não. As Olimpíadas foram em 2016, né? Sim. 2016. Eu me confundi, eu ia falar que o Jeromel, mas isso foi na Copa de 2018, eu me confundi. Isso, o Jeromel foi na Copa, mas tudo bem. Professor, o Breno do Grêmio vai, o goleiro. Parece que vai, né? Não saiu a convocação, mas ele pode ir, o Breno do Grêmio. Tem um atleta da Sojipa, tem 2 atletas da Sojipa do atletismo, que é o Almir Júnior, do salto triplo, e o Samori, do salto em distância. Também tem atletas do judô, a Maíra Aguiar, eu sei que vai competir. Tem um nadador do União. No voleibol, provavelmente vai ter algum brasileiro também. O treinador da seleção de vôlei, o Renan Dalzotto, é do Rio Grande do Sul. Tá? No futebol de campo tem uma particularidade, né? Não podem atletas profissionais, geralmente eles têm uma idade que eu acho que é 23 anos, 21 anos, e os atletas têm que ser mais novos. Tu pode levar 2 atletas mais velhos para compor a delegação, mas não pode ser só com jogadores que nem são... É difícil serem liberados também para jogar os Jogos Olímpicos aí. Pessoal, o que vocês acharam? Alguma dúvida? Gostaram? Não gostaram? O negócio de não poder ter atleta profissional é uma injustiça. No futebol? Não, nas Olimpíadas. Agora mudou, né, João? Antigamente era bem mais forte. Mas uma coisa que mudou, principalmente nos Jogos de Barcelona 92. Se vocês pensarem antes, para te ser profissional, e as Olimpíadas era como se fosse um esporte amador, tinha preservação do amadorismo, tanto que não se usa nenhum tipo de patrocínio, só o logotipo do fornecedor de material esportivo. Mas não aparecem patrocínios nem na publicidade do estádio, em lugar nenhum, porque
porque tenta se preservar um ideal amadorístico, assim, ainda, né? Esse ideal amador, de que não, as pessoas fazem, não é pela questão do dinheiro, é o reconhecimento público, é o reconhecimento que a pessoa vai ser campeão, que vai, enfim. E antes, os atletas voltavam dos jogos e eles não tinham nem casa própria ainda. Uma vez o Ademar Ferreira da Silva foi 2 vezes campeão olímpico, fizeram uma campanha para ele, para doar uma casa para ele. E ele não pôde aceitar a casa, porque senão ele iria ser profissional, ia ganhar dinheiro com isso, e não ia mais poder ser um atleta da seleção brasileira. Mas hoje em dia isso já teve, todos praticamente profissionais, inclusive o pessoal do futebol, como é um outro esporte que disputa muito com as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e a FIFA e o COI tem algumas questões a se organizar. Tem muitas disputas comerciais em função disso, né? Mas o próprio futebol já tem muitos jogadores que são profissionais, que vão para a Olimpíada e vão jogar a Olimpíada, mesmo com 20 e poucos anos, né? Mas o profissionalismo no esporte ele já é bem mais forte do que era tempos atrás. Antes você não podia nem ganhar dinheiro, ou ganhar uma casa, ou ganhar alguma coisa assim. Hoje tu já pode, já não é tão que nem era antes, viu, João? Hoje já está bem diferente. Que mais, pessoal? Quero ouvir vocês aí. Vocês já viram alguma coisa das Olimpíadas? O que vocês acharam do que eu falei até agora? Vocês esperam assistir algum esporte aí, não? Eu sempre gosto da patinação. Patinação nos Jogos de Inverno, né? É de que jogo mesmo? Só me confundi. É nos Jogos de Inverno, nos Jogos Olímpicos de Inverno, a patinação. Eu via sim. bastante a natação. Natação, tem nado sincronizado também, que é parecido é um artístico também, né? Então, estimular vocês a tentar se informar sobre os Jogos Olímpicos é uma coisa que vai acontecer. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Daqui, quem está aqui, acho que a Manuela já enviou o trabalho, já recebi, Manuela. E os outros estão... Oi? Oi, Manuela, Não, fala. não, desculpa, senhora, eu só liguei o microfone para falar. Uhul, Não, desculpa. tranquilo, tudo bem. A Manuela já mandou o trabalho. Os outros eu espero que vocês mandem o trabalho. Eu dei a ideia da semana passada, a gente não teve aula síncrona também para vocês terem esse tempo para realizar. Vocês vão escolher um esporte e descrever esse esporte. Algumas curiosidades, como é que ele funciona, quais são as regras, se o Brasil tem alguma tradição ou não, e algumas curiosidades dessa modalidade aí. É um trabalhinho bem simples, tá? Quem não conseguir colocar no Moodle, como foi o caso da Manuela, pode mandar para o meu e-mail. Meu e-mail é carlos.fabre@viamão.ifrs.edu.br. Tem lá no site do IF também, qualquer coisa vocês mandam mensagem. Se não conseguirem enviar pelo Moodle, pode ser trabalho feito em duplas ou trios, mais que 3 não. Aí eu pergunto para vocês aqui, alguém já pensou em fazer trabalho em grupo aqui ou ainda não? Eu tô com umas colegas já, a gente tá planejando já as coisas. A intenção era começar hoje. Tá, são 3 colegas, 2 colegas? Eu e mais 2 colegas. Ótimo, tá bem, Camille, tá perfeito. A ideia, então, é isso, é bem simples, vocês vão escolher um esporte e vão fazer um trabalho sobre essa modalidade esportiva aí, que não pode ser as que nós trabalhamos antes, que é o vôlei, o basquete, o handebol, o futsal e o futebol de campo. Escolham outro esporte qualquer. Se quiser um esporte que não seja olímpico também, não tem problema, mas a princípio tentem pegar os esportes olímpicos que fica mais tranquilo aí. Dúvidas, pessoal? Dúvidas aí? Não? Então tá, deixa eu só ver aqui, eu vou chamar, vocês respondam só presente ou não para quem eu chamar aqui, só para mim fazer um controle mínimo de quem assistiu alguma coisa da nossa aula aqui. João Rafael tá aí? Sim, João, foi. João tá aí, João. Manuela Morschbacher tá aí, né? Manuela? Oi, Tá. sim. Camille Broker. Eu? Camille. Gabriel. Tô aqui. Gabriel. Tem só um Gabriel na turma?
Sim. Tá, Vitória tá aí? Oi, oi, oi. Vitória, Arthur Vidor? Não, saiu. Cauã Silva? Ele mandou que tá aqui pelo chat. Opa, eu, Ah, tá aí. O Vidor. Cauã tá aí? Tô. Tá aí. Nicole Nunes? Aqui. Tá aí. Maiara Ávila? Aqui, e é Mayra. Maíra, desculpa, Maíra. Mayra. Perdão. Mayra? Mayra? Sim. Desculpa, Mayra. Mayra Ávila. Eric Costa? Tá aí. Arthur Domingues? Não, saiu um pouquinho. Daiane France? França, Arthur eu tô Domingues também tá aqui, aqui. Sor. Tá aí o Arthur? E a Daiane tá aí? Sim, tô aqui. Daiane. A Ana Lídia? Oi. Tá. Caterine? Aqui, tô aqui. Tá aí. Bernardo? Tá. Andressa? Oi. E o Gustavo? Alguém não foi chamado? Eu. Eu, senhor, não fui chamado. Ah, desculpa, quem é? O Leonardo? Isso. E o Douglas. Leonardo E o do quê? Douglas Eduardo. Que Só tem um Leonardo? Sim. E Douglas tem um também só? Sim. Beleza. Então tá, pessoal. Dos Jogos Olímpicos que a gente tinha para tratar era mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia de dar esse panorama geral. Eu vou disponibilizar isso aqui lá no Moodle para quem perdeu na sala, mas acho que lá foi uma aula importante, né? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas dos trabalhos, vocês podem mandar para mim. Façam o trabalhinho da melhor maneira possível. Fiquem bem, se cuidem. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão a falar aí, pode falar agora que a gente já está encerrando a nossa aula. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Não? Então tá. Então o pessoal está saindo. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, senhor, eu posso tirar uma dúvida com o senhor? Claro, Nicole, pode falar. Eu vi ali na descrição do trabalho que tem um limite de 3 até 6 páginas, é isso? Pode ser mais se quiser, não tem problema. Não, é que eu tô fazendo com a Cláudia e eu já terminei. Só o meu trabalho deu umas 6 páginas, que eu coloquei algumas fotos ilustrativas também, junto com algumas informações. E ela ainda vai fazer o dela. Aí tem como passar desse limite de páginas? Ou eu posso enviar só o meu sozinha? Não, façam juntos, pode passar do limite de páginas. Mandem um e-mail só de preferência daí. Juntem o trabalho e mandem, tá bem? Tá bom, então. Então tá bom, Nicole, obrigado. Tchau, tchau.